Ministro André Mendonça. Minha saudação, senhor presidente, saudação aos eminentes ministros, vice-procurador-geral da República, advogados, advogadas aqui presentes. André Mendonça, ministro do STF. Servidores e servidoras. Senhor presidente, eu tentarei aqui, talvez passando no máximo 5 minutos, 10 minutos, concluir meu voto, não sem antes dizer que realmente essa interpretação dos dispositivos constitucionais e, por consequência, dos dispositivos legais concernentes às guardas municipais não é de simples elucidação. Eu, até para, talvez, em relação ao ministro Zanin, tranquilizá-lo, mesmo tendo sido ministro da Justiça e Segurança Pública, as diversas vezes que à frente do Ministério tive que me deparar com regulamentações concernentes às guardas municipais e mesmo já em julgamentos aqui, a cada nova leitura da Constituição, eu ia encontrando compreensões que, por vezes, não eram aquelas que eu havia depreendido de uma primeira leitura, de uma primeira análise. E faço isso, senhor presidente, eminentes colegas, agora, nesse caso, trazendo uma compreensão, primeiro, mais de ordem geral, em relação à segurança. A Constituição prevê, já no preâmbulo, que a segurança é um valor supremo do nosso Estado democrático. E é interessante que, dentro desse valor, é o único que está expresso, tanto no caput do artigo 5º, como no caput do artigo 6º. Ou seja, tanto é um direito individual fundamental, como é um direito social fundamental. E individual porque o cidadão merece, precisa de segurança, e social porque todos devem trabalhar e operar para que esse direito seja efetivamente garantido a toda a sociedade. Dito isso, eu parto para o caput do artigo 144. E o caput diz que a segurança é um dever do Estado. A Constituição, invariavelmente, principalmente quando nós vamos ver as competências no início, ali a partir do artigo 20 da Constituição, ela especifica, quando é do interesse dela, os entes correspondentes. União, Estados, Distrito Federal, ora União, Estados, Distrito Federal e municípios, ora apenas União, ora apenas Estado, ora apenas município. E não o fez no artigo 144. Imputa a responsabilidade ao Estado de modo abrangente. Ou seja, é incorreta, sob a minha ótica, a compreensão de que apenas União e Estados têm competência com a segurança pública. Nós vemos em campanhas políticas o debate sobre segurança pública, normalmente os prefeitos dizem, não, isso não é, os prefeitos que estão ocupando o cargo, isso não é atribuição municipal. E os que querem ocupar dizem que vão resolver o problema de segurança. Então, mas a leitura que faço do artigo 144 é que é responsabilidade de todos os entes. Tanto é assim que, se nós formos resgatar a questão da saúde, da educação, atribui a responsabilidade à Constituição a todos os entes, porque diz é dever do Estado. E o fez da mesma forma no artigo 144. Ocorre que depois ele começa a trazer algumas especificações. O parágrafo 8º do 144 atribui a responsabilidade ou a prerrogativa... Para o voto, excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. Na pauta, recurso extraordinário 608.588. O patrulhamento só pode ser exercido pelas polícias militar e civil? A organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência das suas atividades. Os órgãos responsáveis pela segurança pública.
se nós compreendermos que esses órgãos são apenas os referidos nos incisos do artigo 144, essa lei não poderia tratar das guardas municipais. Essa explicitação é abrangente. E que lei é essa? É a Lei 13.675, a lei do SUSP, editada ainda sob a égide do governo do presidente Michel Temer, cujo artigo 9º, parágrafo 2º, atribui às guardas municipais a condição de integrantes operacionais do SUSP, ao lado da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civis, militares, Corpo de Bombeiros Militares, as próprias guardas municipais e órgãos do sistema penitenciário. Além disso, o artigo 13, inciso 3, da mesma lei, diz que esses órgãos que integram esse sistema devem promover ações para se efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais. Portanto, a leitura que eu faço do parágrafo 8º é contextualizada com o 7º e com o caput do mesmo artigo 144, que, por fim, legitimam as disposições da lei do SUSP e que coloca as guardas municipais, insere as guardas municipais como integrante operacional do sistema de segurança pública e que eles devem trabalhar para a eficiência e efetividade da segurança, que é um direito individual e social do povo brasileiro. Dentro desse contexto, eu não consigo, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, eu não consigo compreender, ainda que a primeira leitura que eu faça do parágrafo 8º queira me dar uma ideia restritiva, mas eu não consigo compreender que o Constituinte insere o dever do Estado, insere as guardas municipais, demanda uma atuação coordenada a partir do parágrafo 3º, a fim de haver uma garantia de eficiência das atividades, querendo atribuir às guardas municipais simplesmente a guarda dos prédios e instalações físicas. Por isso que, reconhecendo que, de fato, guarda municipal não se equivale à polícia militar, de fato, não se equivale às polícias civis, mas também não são simplesmente guardas prediais de instalações. Dentro, então, dessa compreensão que faço, a leitura do parágrafo 7, do parágrafo 8º, seus bens, serviços e instalações, incluem, inclusive, os bens de uso comum do povo. Então, certamente, a Guarda Municipal ela não pode, numa rodovia estadual, fazer uma ronda. Ela pode transitar pela rodovia, mas nas ruas da cidade, enquanto as crianças brincam na praça, enquanto as crianças entram nas escolas, eu não posso fazer essa restrição, sob pena de talvez eu criar um sistema ineficiente. E aí, até fazendo um apelo, talvez nós não terminemos hoje, provavelmente não, o julgamento, há uma melhor reflexão, e aqui eu dizendo, eu mesmo tive que fazer essa reflexão. Porque um ponto de dificuldade na garantia desses direitos fundamentais, ministro Fachin, que eu observei com eficiência, é que
as corporações, elas se valem, por vezes, dessas aparentes delimitações e poucas convergências, mas para manter prerrogativas, legítimas que sejam, do que para atender o direito fundamental que está sendo perseguido. Logicamente que ninguém quer uma guarda municipal despreparada. Ninguém compactua com uma atuação de qualquer órgão de segurança pública que não respeite os direitos fundamentais para os quais eles foram criadas como instituições. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, sob a minha modesta ótica, engessar e não entender a segurança pública como um sistema, do qual as guardas municipais fazem parte, precisam fazer parte. É verdade, um pouco pela deficiência das estruturas dos outros órgãos, mas não, eu diria, propriamente por má vontade dos gestores, às vezes por dificuldades até de ampliação em termos de recursos orçamentários e financeiros. Porém, restringir e fazer uma leitura, sob a minha modesta ótica, restritiva, do que se compreendem bens, seus bens, serviços e instalações, implicaria nós termos o alijamento daquele que, talvez nem tanto em São Paulo, mas daqueles que estão nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, e que podem ter o auxílio da Guarda Municipal como um fator de proteção de vulnerabilidades, onde a polícia mais bem estruturada não consegue chegar. Ministro André, permite só um exemplo para a nossa reflexão. Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Essa coordenação e eficiência, com base no artigo 144, parágrafo 8º, que diz também, a Guarda Civil Metropolitana, serviços. Com base nisso, um dos serviços de competência geral, competência comum, previsto no artigo 23 da Constituição, artigo 23, inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública. Então, um dos serviços do município é saúde e assistência pública. Diversos municípios, e tenho certeza que o ministro André, o ministro Flávio também, eu, quando ministro da Justiça, levei isso para diversas capitais, a questão do projeto Guardiã Maria da Penha, com as guardas civis. Então, veja, é algo que entra na competência comum, é assistência social, é um serviço que deve ser prestado de assistência. E presidente, esse serviço que foi criado em 2014 em São Paulo, no município, já que nós estamos falando da Guarda Civil de São Paulo, voltado exatamente à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva e comunitária da Guarda Civil, só em 2022 realizou 21.208 visitas às mulheres vítimas de violência e em situação de violência. Em 2023, 28.597, com fornecimento de um botão de pânico. Como assim? Há uma medida restritiva à mulher. O agressor se aproxima, tem um botão de pânico, a Guarda Civil chega. Mas não é um prédio, um próprio municipal, mas é um serviço municipal, garantir assistência social, garantir a saúde, garantir a vida, ou como disse o ministro André, garantir a segurança que vem previsto no artigo 5º e 6º. Então, a interpretação muito restritiva acabaria imediatamente com esse serviço, porque a Guarda Civil não pode ser acionada, ela teria que acionar a Polícia Militar. Então, nós temos que pegar os casos que já ocorrem, e eu volto a esse, e nós todos sabemos a deficiência que é o atendimento à mulher vítima de violência. Esse plenário aqui, por unanimidade,
uma ADI de minha relatoria, manteve a constitucionalidade da possibilidade da autoridade policial, onde não houver juiz de plantão, a lei que trouxe, conceder medidas garantidoras, cautelares, garantidoras da integridade da mulher, ad referendo do juiz. Então, são programas, todos esses que se adaptam a uma competência comum. É competência comum, e talvez aqui seja o que até hoje não foi, e por isso a necessidade desses debates, o julgamento não foi bem analisado constitucionalmente. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Geralmente nós ficamos só nos bens e instalações. Serviços, garantir a segurança da educação, garantir a saúde da mulher. Vossa Excelência, dá uma parte da parte? Por favor. Uma frase apenas. Como eu disse há pouco na parte ao ministro Zanin, e ponderei aí... Intervém o ministro Flávio Dino. Em crimes patrimoniais... Em imagem aberta, à direita o ministro Flávio Dino, ao centro o ministro... É justa, acho que a convergência no sentido de haver a distinção. E concordo isso é o com mais Vossa importante, Excelência. Romero. Não pode fechar em crimes patrimoniais porque abrange, dá nesse problema. Por exemplo, um cidadão que vai matar um médico. Não é um crime patrimonial. A Guarda Municipal está ali e deixa matar o médico. Não, mas é flagrante, mas é patrulhamento, chama. Mas pelo que eu compreendi, o ministro Zanin concorda, e eu acho que nós vamos, sob a presidência de Vossa Excelência, quem sabe na próxima semana, ou do ministro Barroso, chegar a uma boa tese que expressa a maioria. Senhor presidente. Inclusive com o voto do ministro Zanin. Prosseguindo, senhor presidente. Perdão. Imagina, ministro Dino... Ministro André, me permitiria só um... Pois não. De fato, existe a referência a serviços no parágrafo 8º, e tal como disse o ministro... Pede a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, ministro do STF. Papel meramente de segurança predial. Patrimonial. Patrimonial predial. Eu acho que, efetivamente, a palavra serviços dá uma amplitude que vai além dessa segurança predial. O que me parece necessário é fazer a diferenciação realmente dos papéis e não a equiparação. E aí também acho salutar cogitarmos a possibilidade de um controle externo, tal como colocou o ministro Alexandre de Moraes. Pois não, ministro. Se me permite, ministro Zanin, meu voto, que pedirei juntada, senhor presidente, faz a distinção. Então, o policiamento ostensivo, embora seja um traço essencial, por exemplo, da Polícia Militar, não lhe é exclusivo. Há uma fiscalização dentro do espaço urbano, também insta a outras atividades estatais, como, por exemplo, agentes de trânsito, etc. E, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu, em outros contextos, a distinção, como na situação da aposentadoria especial, né? Não atribuindo às guardas municipais ou aos guardas municipais o mesmo parâmetro próprio às polícias e demais órgãos de segurança pública. O que quero, portanto, senhor presidente, indo para a conclusão do meu voto, talvez chamar a atenção para essa reflexão de que acho que o grande parâmetro que nós precisamos estabelecer é marcos que permitam a atuação, mas dentro de critérios de legitimidade. Aquilo que foi sugerido já pelos eminentes ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, em relação ao controle externo, é essencial. Se eles têm essa demanda que vai além da mera compreensão dos edifícios próprios do município e se portam arma, se exercem poder de polícia e integram o SUSP, tem que ter controlado, tem que ter o controle. Então, dentro dessa perspectiva, senhor presidente, eu pedindo vênia aos entendimentos em contrário, eu acompanho o eminente relator, ministro Luiz Fux, que nos acompanha por vídeo, e dou provimento
ao recurso, aguardando ao final uma deliberação mais madura de todos nós sobre a tese que será apresentada. Agradecendo, Sua Excelência. Obrigado, ministro André. Ministro Alexandre, eu creio que já são 18h08. Para Vossa Excelência proferir o voto agora, indago a Vossa Excelência que Vossa Excelência... Presidente, não será muito longo, mas não será curto. Então, eu preferiria que ficasse para a próxima sessão. Portanto, vamos suspender o julgamento